A Cláudia pediu que eu abordasse, porque é um tema que é pouco explorado, né? Que é falar sobre Nossa Senhora numa visão que se tem dela diferente. A gente aprende muito de Nossa Senhora no Novo Testamento e a gente não conhece Nossa Senhora no Novo Testamento, a gente conhece ela no Antigo. É isso que eu vou mostrar para vocês um pouco hoje. Tá? Bom, meu nome é Géser, eu já dou formações há muito tempo, já há bastante tempo. Tem, inclusive, eu vi que vai ter um sorteio, que vocês vão ter aqui hoje, né? Aí vou botar um livro que eu escrevi também sobre a Santa Missa, tá? Que explica o que é a Santa Missa, não só a parte rotina, mas também a mística, com base nas experiências do Padre Pio, de outros místicos que viveram a Santa Missa. Colocando outras realidades também que não são faladas. Aí eu vou deixar também para esse sorteio. De autoria dele. Tá? Bom, eu frequento, né? Participo de duas paróquias, a Nossa Senhora de Guadalupe e a São Pedro de Alcântara, no Lago Sul. Tinha também 2 programas na Rádio Rede Imaculada, que agora ela encerrou, passou para a Rádio Maria, né? Não deu continuidade ao programa, e também 2 cursos de consagração, outros cursos de formação. E agradecer a vocês, a receptividade de vocês, estar aqui comigo hoje, e vamos falar um pouquinho sobre, então, sobre Nossa Senhora, né? Sobre Nossa Mãe, além de que vocês já conhecem sobre São José. Tá? Então, vamos fazer uma oraçãozinha só para a gente começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, vamos lá. Falar sobre Nossa Senhora é interessante porque a gente nunca esgota, né? A gente acha que conhece, mas na verdade nós não conhecemos Maria. E quando nós falamos sobre Maria, a gente fala assim, e eu falo isso no curso, né? Quem é Maria? E as pessoas dizem assim, Maria é a mãe de Deus. É a mãe do Redentor. É quem? É nossa corredentora, nossa intercessora, apesar da polêmica que deu isso daí, né? É nossa advogada, é mãe de Jesus, é mãe de Deus. Ok, veja, isso são atributos. Mas quem é Maria? A mulher, a pessoa Maria? Nós não sabemos. E nós temos que conhecer Maria como pessoa, porque ela é uma pessoa. Ela não é uma figura. Ela não é vamos dizer assim, né, alguém que foi criada excelência. Ela é uma mulher, como nós. E quem é essa mulher? Se dissessem, quem é a Cecília? Quem é a Cláudia? Quem é o Géser? Cada um tem sua característica. Quem é Maria? Isso é que nós precisamos conhecer. Porque nós só amamos quem nós conhecemos. Conhecer o atributo de alguém, nós admiramos essa pessoa, mas nós não conhecemos essa pessoa. É como São José. O que se fala de São José? Quase nada. Mas é uma pessoa de uma riqueza tremenda. As virtudes dele são as mesmas virtudes de Nossa Senhora. Ele só não tem todas as graças de Maria, mas ele tem todas as virtudes de Nossa Senhora. Então nós precisamos conhecer Maria. Quem é Maria, essa mulher? O que ela sentia, como ela pensava? Ela tinha dúvidas, como nós, para que nós possamos nos identificar com ela. E ao nos identificarmos com ela, nós possamos pensar, nossa, ela também agia assim, ela pensava assim, e como ela vencia os obstáculos. Esse é o exemplo que Nossa Senhora nos deixou.
Mas para conhecer Nossa Senhora, nós católicos temos uma dificuldade. Nós não lemos o Antigo Testamento, como se dissesse, não, isso é antigo, deixa de fora. Vamos pegar o que é novo. Mas Cristo veio renovar todas as coisas, ou seja, Ele não veio excluir o antigo. Ele veio dar uma nova roupagem ao antigo. Então, o antigo é relevante, é importante, sim. E nós temos o hábito, como católicos, de não ler o Antigo Testamento. Nós só lemos o Novo Testamento. E Maria, ela não está no Novo Testamento. Nós não conhecemos Maria no Novo, nós conhecemos as virtudes dela no Novo. Aí sim, paciência, caridade, amor, oração, tudo no Novo. Agora, quem é Maria? Antigo. Então precisamos voltar para conhecer. Nós vamos ver isso hoje. Então veja, São João Paulo II, na carta encíclica Redemptoris Mater, Mãe do Redentor, ele diz que Maria tem um lugar bem preciso no plano da salvação, porque ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Para começar, era necessário que Jesus nascesse de uma mulher ou ele precisava simplesmente podia ter aparecido? Se ele aparecesse simplesmente e tivesse cumprido a missão dele, sem ter mãe e ninguém soubesse nada, terias resgatado a humanidade? O que vocês acham? Não ou sim? Sim? Bastaria a morte dele para nos resgatar? Não. Porque quem cometeu o pecado foi quem? Foi o homem. Era necessário que quem reparasse o pecado? Um homem. E para que esse homem pudesse ser homem, era necessário que ele nascesse, tivesse uma alma. Porque o homem só é homem na conjunção de corpo e alma. Se Jesus tivesse vindo simplesmente adotando um corpo, ele não seria homem. Ele seria Deus em forma humana. E isso não satisfaria o Pai. Era necessário que fosse um homem a reparar a ofensa cometida por outro homem. Então precisaria ser um homem verdadeiro. Por isso ele precisou nascer de uma mulher. Ter um corpo, ter uma alma, ser verdadeiramente homem para poder padecer, sofrer o que era dedicado a nós. E aí sim, cumprir aquilo que era necessário para pagar o preço pelo pecado. Então veja a importância de Maria. Se Maria tivesse dito não ao anjo, nós não teríamos Jesus. E qual seria o plano B de Deus? Não existe, porque Deus só tem um plano. Então, se não houvesse Maria, não haveria Jesus. Então a gente vê a importância de Nossa Senhora. E a gente começa a ver então a importância do Antigo Testamento quando a gente vai lá e vê que no Monte Sinai, onde Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, ali Deus desceu para habitar no meio do povo de Israel, que se tornava o seu povo naquele momento. E Deus disse a Moisés: eles me farão um santuário e habitarei no meio deles. E depois em Levítico ele diz: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. A habitação de Deus entre o seu povo era simbolizada pela morada, ou seja, pela tenda que deveria ser erguida no deserto, que era a tenda do encontro que Moisés erguia para encontrar-se com Deus. Mas eles migravam de tempos em tempos.
Então, onde Deus convocava Moisés e o povo para falar com eles. Onde estava a Arca da Aliança. Então vejam, quando ele disse: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará, andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, aqui ele já está prenunciando o quê? A vinda de Cristo. Que ele virá e habitará entre nós. Ele virá. E quem será esse tabernáculo? Maria. Então, já no Sinai, ele já anuncia o que virá. Essa tenda, então, era móvel, porque eles se deslocavam pelo deserto durante os 40 anos que eles peregrinaram. E, pois era acompanhada, durante esse tempo, pela purgação do povo. Quando a gente fala a numeração, todo número na Bíblia tem um significado. O número 40 significa purificação. Por isso, 40 dias, 40 anos, tudo isso significa purificação. O número 40 tem esse significado. Então a gente começa a ver como Deus já foi purificando a humanidade para poder recebê-lo. No Salmo 104, verso 24, diz: tudo fizeste com sabedoria, a terra está cheia das tuas criaturas. Tudo que foi criado por Deus existe em harmonia e perfeição, equilíbrio, ordem e medida certa, não havendo nada de caótico ou de desarmonioso. Tudo foi criado por Deus de acordo com um plano. Então Deus já tinha um plano, uma ideia ordenada, concebida antes do tempo. Nada foi deixado antes. Imagine que cada um de nós foi pensado por Deus antes da criação do mundo. Cada um de nós já existia na mente de Deus antes de Deus criar qualquer coisa. Deus já queria que nós existíssemos. Deus, ao criar, Ele já planejou cada um de nós. Deus sabia que criaria o homem? Sim. Deus sabia que o homem o trairia? Sim. Deus sabia que viria ao mundo para resgatar o homem? Sim. Deus sabe quem há de se salvar e quem há de se condenar? Sim. Alguma coisa surpreende Deus? Nada. Deus já sabe tudo. Então Deus, antes de criar o universo, Ele já sabia o que iria acontecer ao criar. E mesmo assim Ele quis. Deus quis criar, mesmo sabendo tudo o que aconteceria. Tudo está nos planos de Deus. Porque nada acontece que Deus não queira. Ou melhor, que Deus não permita, porque nem tudo Deus quer. O mal Deus não quer, mas Deus permite. Agora pense em uma coisa. Cada um de nós foi pensado por Deus, desejado por Deus, amado por Deus antes de existirmos, para estarmos neste mundo, fazendo o quê? Amar? Só? Servir. Como? Vejam, cada um de nós foi criado por Deus para duas finalidades. A primeira, amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças e ao próximo. Temos feito isso? Alguém se confessa disso? Padre, eu quero me confessar porque não tenho ainda amado a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as minhas forças e ao próximo como a mim mesmo. Nós esquecemos de nos confessar disso, não é? Então, nossas confissões são imperfeitas. Porque esse é um mandamento. E por que eu não confesso? Eu tenho que buscar. E a segunda missão, servir a Deus. Mas como que eu devo servir a Deus?
Hã? Servindo ao próximo. Servir a Deus como Ele quer ser servido, não como eu quero servi-lo. Como eu quero servir a Deus, não me interessa a Deus. Não me interessa a Deus que eu o sirva como eu quero, de modo algum. Deus quer que eu o sirva como Ele quer ser servido. Porque Ele é perfeito e eu sou imperfeito. A vontade dele é perfeita, a minha vontade é imperfeita. A vontade dele é sublime, a minha é falha, interesseira. Eu busco, ao servir a Deus, os meus interesses. E Deus, quando quer que eu o sirva, Ele quer que eu busque os interesses dele. Portanto, não interessa a Deus que eu sirva a Ele da forma como eu quero. Eu tenho que servi-lo como Ele quer ser servido. E como Ele quer ser servido por mim, eu tenho que perguntar a Ele: Senhor, aqui estou, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Eu tenho perguntado isso? Se não, eu não estou fazendo a vontade dele, estou fazendo a minha. E se estou fazendo a minha, por melhor que eu acho que seja, será que estou agradando a Deus? Até a minha oração, será que a minha oração que eu faço a Deus, a quantidade, a intensidade, os momentos, será que isso tem agradado a Deus? Será que é isso que Ele espera de mim? Talvez não seja isso. E eu estou achando que é. Eu não tenho que achar. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim. Por isso eu tenho que perguntar a Ele. E Ele me responde sempre. Cada vez que eu pergunto a Deus, Ele me responde. Contudo, eu tenho que estar muito próximo a Ele, ter uma intimidade muito grande. Porque se eu não estou próximo dEle, Ele vai me falar e eu não vou estar perto para ouvir. Se eu estou distante, eu não ouço. Eu vou dizer: mas Senhor, eu falei, o Senhor não me respondeu. Ele: não, mas eu falei, você é que não estava perto de mim. Então nos aproximemos de Deus, pela oração, pela intimidade, pelo silêncio, os momentos de intimidade com Ele. Maria aprendeu isso, pois ela meditava tudo em seu coração. Ela se aproximava de Deus pela contemplação, pela adoração, pela oração. E nós temos que ter isso em nossa vida. E aí, nós começamos a ver então a presença de Maria no Antigo Testamento. Primeiro, no Gênesis, capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Veja, ele estava dizendo isso à serpente diante de Adão e Eva. Porei inimizade. Então não é a mulher, não é Eva. Porque senão ele teria dito: ponho. É no futuro, porei. Então essa mulher ainda não existia ali. Não era Eva. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então significa que há uma mulher que virá e que esmagará a cabeça da serpente. Depois em Isaías: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Veja, eis que uma virgem conceberá. Alguma virgem concebe? Não, porque quando concebe já não é mais virgem. Essa virgem conceberá, e como diz Santo Agostinho, essa virgem conceberá, virgem gestará e virgem dará à luz. Ou seja, uma ação de Deus sobre uma mulher. E que mulher? Aquela do Gênesis, a qual porá inimizade e esmagará a cabeça da serpente. Em Miqueias: mas tu, Belém de Éfrata, embora menor dos clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquela que há de dar à luz àquele que governará Israel. Belém. Sabe o que significa a palavra Belém? Casa do pão. Casa do pão. Lugar onde nasceu o pão descido do céu, né? Vejam. Então, esse aqui é
Isaías, capítulo 7, versículo 14. Miqueias, capítulo 5, versos 1 e 2. 1 a 2. Desculpe. Por isso Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Novamente, referência a uma mulher. Depois Salmo 44, verso 8 a 17. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor. Farei lembrar do teu nome, de geração em geração. Farei lembrar do teu nome, de geração em geração. Depois a gente vê lá, Nossa Senhora, quando ela visita Isabel, que ela, quando proclama o Magnificat, inspirada pelo Espírito Santo, diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Então veja que no Antigo Testamento a gente tem várias referências sobre uma mulher especial, desejada por Deus para cumprir uma missão. Nós temos depois o provérbio 8, verso 15. É por mim que reinam os reis. É por mim que reinam os reis. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. Se a gente passa batido por essa informação, a gente não entende. Mas se a gente adapta isso, Nossa Senhora, é por mim que reinam os reis. Por quê? Porque ela é a mãe do Rei dos Reis. Se ele é o Rei dos Reis, então é por ela que reinam os reis. E o fruto dela, como diz, o meu fruto é melhor do que o ouro. Ou seja, o ouro é pó. O fruto dela é superior a qualquer coisa criada. Então, uma referência à mãe daquele que é maior do que qualquer coisa criada, a mãe de Deus. Provérbios ainda, 8, verso 22. O Senhor me criou, primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Depois a gente vai ver isso aqui no Eclesiástico, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Uma outra referência a Nossa Senhora, e aqui reforça isso. O Senhor me criou primícia de suas obras, ou seja, obra-prima. Obra-prima. Quem é a obra-prima de Deus? Maria. Porque Jesus não é obra, ele é próprio Deus. Maria. A obra-prima de Deus é Maria. Por que Maria é a obra-prima de Deus? O que vocês acham? Eu não falei aqui que Deus... E por que ela é a mais perfeita de todas? Deus não sabia tudo o que ia acontecer antes de criar tudo? Portanto, antes dele criar tudo, não existia nada, só existia Deus. E ele falou: vou arranjar um probleminha para mim. Deixa eu criar aqui o homem. Vou criar primeiro os anjos, que vão se rebelar, depois vou criar os homens. Dá muita paz aqui, deixa eu arranjar um problema. E criou o homem. Ele sabia tudo o que ia acontecer? Sim. Que precisaria vir ao mundo? Sim. Que precisaria se encarnar? Sim. Então, se ele precisaria se encarnar, ele precisaria ter uma mãe. E se ele precisa ter uma mãe, ele, por ser Deus, qual foi a criatura mais perfeita que ele imaginou em criar? Aquela que seria sua mãe. Todas as outras criaturas são criaturas complementares, mas a criatura por excelência é aquela que seria a sua mãe. Imagina se nós pudéssemos escolher quem seria a nossa mãe. Se Deus dissesse: olha, você vai nascer, escolha a sua mãe. Como é que você quer que seja a sua mãe? Nós teríamos uma mãe perfeita, não teríamos? Claro, a gente ia querer o melhor. E Deus nos deu uma mãe condizente com a nossa necessidade.
Mas ele foi o único que pôde escolher quem seria sua mãe, porque ele a criou. Então, Maria, ela foi criada por Deus como ele quis, a perfeição, porque ele é perfeito. Então, ela foi a obra-prima da criação. Não existe criatura mais perfeita do que Maria. Tanto que na hierarquia nós temos Santíssima Trindade, abaixo da Santíssima Trindade, Maria, hiperdulia, devoção máxima. Abaixo de Maria, São José, protodulia. E abaixo de São José, os anjos e os santos, dulia. Agora, claro que essa hierarquia há um vácuo enorme entre um e outro, né? Mas vejam, Maria está abaixo da Santíssima Trindade, não existe ninguém acima dela. Porque ela é a mãe de Deus. Por isso coloca: o Senhor me criou primícia de sua obra, de seus feitos mais antigos desde a eternidade fui estabelecida, antes da origem da terra. Antes de criar qualquer coisa, Deus criou Maria. A primeira criatura pensada por Deus antes de criar o universo, Maria. Ela já existia no coração de Deus. Depois viria no tempo, mas ela já existia no coração de Deus. Em Ezequiel, ainda em Provérbios 8, de 35 a 36, quem me encontra, encontra a vida e goza do favor do Senhor. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo o que me odeia, ama a morte. Uma referência também a Maria. Vamos lá. Quem me encontra, encontra a vida. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a referência a Cristo. Quem encontra Maria, encontra Cristo. Quer encontrar Cristo? Busque Maria. Ninguém chega a Deus se não for por Cristo. Ninguém chega a Cristo se não for por Maria. Isso é fácil. Ah, mas eu me dirijo diretamente a Deus nas minhas orações. Perfeito. Dirija as suas orações a Deus, Ele é Pai. Ah, e tudo que eu peço a Deus, Ele me atende. Opa, peraí. Calma lá. Quem sou eu, que méritos tenho eu para estar na presença do Rei e pedir alguma coisa e ser atendido? Eu tenho algum mérito? Eu só tenho pecados. Então veja, eu posso estar na presença do Rei, de Deus, com os meus pecados, com as minhas vestes manchadas, todo purulento de pecado, todo sujo, fétido, comparecer diante dele, pedir alguma coisa e ele simplesmente me atender? Não, porque ele é Deus. E ele exige diante dele o quê? Perfeição e pureza. Perfeição e pureza. Se ele exige perfeição e pureza, então não é qualquer um que pode estar na presença dele e obter aquilo que pede. Então, eu já saio de cena, a não ser que eu esteja em grau de santidade. Ah, então eu vou pedir a Jesus, porque Jesus me obtém tudo aquilo que eu pedi então. Ok. Mas peraí, Jesus não é Deus? Menos Deus que o Pai? Ele é menos Deus que o Pai? Não, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele é tão Deus quanto o Pai. Ele é idêntico ao Pai, porque é a Trindade. Se Jesus é tão Deus quanto o Pai é Deus, então por que eu não tenho méritos para pedir ao Pai, mas tenho méritos para pedir a Cristo? Alguma coisa está errada. Não, mas aqui Jesus, calma, enquanto Jesus estava entre nós, Ele estava na sua humanidade. Tanto que Ele se permitiu ser tocado e crucificado. Hoje Ele não está mais na sua humanidade, Ele possui a humanidade, mas Ele está na sua
divindade. Então, como é que eu faço? Ele nos deixou o canal. Quem é que pode interceder por nós junto ao Filho, para chegarmos ao Pai por meio do Filho? Maria. Maria. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho, e ninguém chega ao Filho senão por Maria. Esquece. Ah, mas os nossos irmãos protestantes, eles pedem a Jesus e conseguem tudo. Sim, eles pedem a Jesus. Mas que mérito eles têm? Como nós? Quase nenhum. Mas quem é que apresenta as petições deles também ao Filho? A mãe. Mas eles não pedem a ela, mas é ela quem leva. Não existe atalho. Mas eles não sabem disso. Infelizmente não. Um dia vão saber. Um dia vão saber, no dia do juízo deles. Vão saber que era ela quem intercedia por eles. Então, vejam, Maria, ela é a nossa intercessora. E nós chegamos a ela. Por quê? Nós não temos méritos para pedir ao Pai. Como diz São Tiago, nós pedimos e não somos atendidos porque pedimos mal. Não sabemos nem o que pedir. Mas quando pedimos a ela, ela apresenta o pedido ao Filho como sendo um pedido dela. Não um pedido meu, um pedido dela. Ela sabe o que pedir e sabe como pedir. E pede para ela, por mim. E por isso o pai, o filho, acolhe o pedido da mãe. Porque ela tem todos os méritos. Depois em Ezequiel 44, 1-3, conduziu-me para o pórtico exterior do santuário, que dava para o oriente, o qual estava fechado. O Senhor disse-me, este pórtico ficará fechado, não se abrirá, e ninguém entrará por ele, porque por ele entrará o Senhor, Deus de Israel, e ele permanecerá fechado. A gente lê e não entende o que significa. Isso é a base do dogma da virgindade perpétua. Esse pórtico é o corpo de Maria. O Senhor disse, esse pórtico ficará fechado, o ventre, não se abrirá, ela não perderá a sua virgindade. Ninguém entrará por ele, porque por ele entrará o Senhor, o Deus de Israel, por isso permanecerá fechado. Só Deus habitou no ventre de Maria. Por quê? Porque ele é um tabernáculo, sede de Deus. Ninguém entrou mais por ele e permanecerá fechado, ou seja, Deus manteve a virgindade de Maria. E quando diz na Bíblia, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí? Sim. Jesus tinha irmãos? E os irmãos eram quem? Os parentes próximos. Não só parentes. Naquela época, todos aqueles que conviviam na mesma habitação, aqueles que eram próximos e até os primos e irmãos eram chamados de irmãos. Pessoas que viviam, famílias que viviam na mesma habitação, era comum viverem 2 ou 3 famílias na mesma casa, dividindo o ambiente, eram chamados de irmãos. Pessoas que dividiam a mesma fé, chamados de irmãos. Por isso São Pedro fala irmãos, São Paulo, quando fala com os outros, chama de irmãos. Mas também Jesus tinha primos de sangue. Quem eram? João Batista, o primeiro, e tinham outros 2, que eram discípulos dele. José e Judas Tadeu. Filhos de Cleófas. Eram primos de Jesus. Alfeu. Então vejam, eles eram primos. Só que naquela época, gente, a gente tem que entender também
que o vocabulário deles era pobre no sentido de substantivo, ele é rico em verbos, mas ele não tinha. Tanto que Jesus, quando diz que ele foi pregado nas mãos, ele não foi pregado na mão. O cravo perfurou o seu pulso. Foi aqui que o cravo entrou, não foi na mão. Só que no vocabulário aramaico, o antebraço é chamado de mão. Braço todo, e isso aqui era mão. Tá? Então, a gente tem que entender para saber e ver pelo próprio sudário, né, que as marcas estão no pulso de Jesus. Então, quando diz irmãos, ali ele tinha, de fato, primos próximos. Era menor. Tiago menor, Tá? Então, assim, ele tinha essa questão, porque a gente precisa entender para não ficar, mas disse que tinha irmãos, mas não tinha. Até porque se a gente parar para pensar, vamos pensar uma coisa. Maria foi concebida cheia de graça. Maria não tinha pecado. Ela era cheia de graça, ela tinha graça plena em si, ela não tinha pecado nenhum. Se Maria, que não tinha pecado nenhum no seu corpo, ela foi concebida purificada, sem pecado. Ela tivesse união carnal com São José, que tinha pecado, que foi concebido em pecado. Se ela tivesse um filho com São José, ela que é templo de Deus, um tabernáculo santo, um tabernáculo puro e santo, pode gerar alguém em pecado? Não. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja o problema que seria. Não teria como. Sim. Na mão. Porque se recebesse o estigma no pulso, neutralizaria o uso da mão. São Padre Pio, São Francisco, todos que tiveram as chagas nas mãos. Porque se fosse no pulso, você não conseguiria fazer o movimento. Porque a ferida impediria. Na mão, a gente vê que até o Padre Pio, todos que tinham, eles tinham dificuldade de mexer, mas ainda mexiam. Mas era no pulso. Você pega o estudo do sudário, você vê aí também o estudo que tinha na época. Porque o peso do corpo rasgaria a mão. E aqui você tem um lugar, um vazio que ele sustenta o corpo. Né? Então vejam, então nós vemos que existem outras tantas referências que aí a gente passaria o dia aqui falando do Antigo Testamento só de referência de Nossa Senhora. Mas vamos dar continuidade. Maria também é a árvore da vida. Quando a gente vê no Gênesis, existem duas árvores que foram plantadas no paraíso. A árvore da sabedoria do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida é a única que tem referência no Gênesis e no Apocalipse. Ela está no começo ao fim da Bíblia. A árvore do bem e do mal só no começo. Essa árvore da vida, ela é Maria. É uma referência a Maria. Vamos lá. No Gênesis capítulo 2, verso 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável, e a árvore da vida no meio do jardim, no centro, a relevância, a importância. Não foi num canto, no centro. Em Provérbios 11, verso 30, o fruto do justo é uma árvore de vida. O que conquista as almas é sábio. Portanto, o fruto do justo é uma árvore de vida. A árvore da vida produz um fruto para o justo. O justo, o santo. Existe também a árvore da vida, né? O madeiro da cruz, o próprio Cristo. Se bem, bem aqui e ali também. Gênesis 3, 22. O Senhor Deus expulsou Adão do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra por onde tivesse tirado. Expulsou do paraíso e colocou querubins com espadas flamejantes protegendo a árvore da vida. Ou seja, essa árvore foi protegida pelo próprio céu para que não fosse tocada. Apocalipse 2, verso 7.
Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, aquele que chegar ao céu, como diz São Paulo, combater o bom combate, for vencedor, darei de comer do fruto da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Também, Apocalipse 22. No meio da avenida, às duas margens do rio, achava-se uma árvore de vida que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Então vejam, uma árvore que produz 12 frutos. Aqui nós temos as 12 tribos de Judá, os 12 discípulos, os 12 meses do ano. Significa que Maria está conosco todos os dias da nossa vida. As 12 estrelas que representam. Então vejam, Maria está conosco sempre. Maria nos dá o alimento que é o seu fruto de vida, e as suas folhas servem para curar as nações. O que são essas folhas que curam as nações? A gente pega a folha de uma árvore, de uma planta, e usa para fazer infusão, um chá, alguma coisa, ou seja, se utiliza dela, não só do fruto, mas também da própria árvore. E o que nós temos de Nossa Senhora que nós podemos ter para curar as nações? O que ela nos deu? O rosário. O rosário. Ela falou isso para São Domingos de Gusmão. O que a Santíssima Trindade entrega como remédio, como arma para combater o mal do mundo, é o Santo Rosário, o saltério dela. Como nós temos feito, vejam, uma coisa tão simples rezar o rosário, mas ao mesmo tempo uma coisa tão difícil. Porque o demônio não quer que reze. Você vai rezar, te dá sono, te dá canseira, te surge alguma coisa, te tem algum problema, você não consegue contemplar, não consegue meditar. Nossa, mas é uma oração tão simples, né? Se Nossa Senhora pedisse para fazer uma coisa tão mais grave, a gente até se esforçaria para fazer, mas já que é simples, a gente não consegue fazer. Existem tantas promessas, porque o demônio sabe o valor que tem e ele não quer. Se nós rezássemos o rosário todos os dias, alcançaríamos a paz para o mundo. Nossa Senhora de Fátima falou isso. Mas por que não fazemos? Preguiça? Bom, e aí entra uma carta de Deus falando sobre Nossa Senhora. Uma carta que Deus escreveu explicando quem é Maria para nós. E essa carta está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 24. A gente lê, passa batido e entende isso como a sabedoria. E fala da sabedoria. Mas o que é a sabedoria? É a sabedoria de Deus. Só que essa sabedoria aqui em forma humana. Não é Cristo, é uma criatura. E Cristo não é criatura. Portanto, leiam depois em casa o Eclesiástico 24. E eu vou passar com vocês um pouco dele aqui. Então vejam, começa assim. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Honra-se em Deus. Gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na Assembleia Santa. Gloria-se diante dos exércitos dos santos do Senhor. É exaltada no meio do seu povo e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos, recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Quem é que abre a boca na Assembleia Santa? Na Assembleia de Deus, todos adoram a Deus. Diante de Deus, todos louvam a Deus. Os anjos e os santos estão em adoração permanente. Alguém pede algo? Não, apenas louvam e bendizem a Deus. Quem é a única que abre a boca para pedir algo? Maria. Então já está se referindo a Maria. Ela diz: saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Vejam, reforça aquilo que a gente viu antes. Antes que Deus criasse em sua mente qualquer criatura, Ele criou aquela que seria a sua mãe. Aquela que lhe daria a vida, um corpo. E aí a Imaculada Conceição
Não é possível que Maria pudesse ter mancha, pecado na alma, porque como Deus que odeia o pecado se permitiria adquirir um corpo e um sangue de alguém em pecado? Ele estaria em contrassenso com ele mesmo. Então, essa pessoa da qual ele herdaria corpo e sangue deveria ser perfeita, imaculada, porque ou há de se dizer manchado o filho ou imaculada a mãe. Nunca poderia ser maculada a mãe e o filho imaculado. Continua. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Ou seja, essa luz indefectível no céu são os devotos de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela faz nascer para Deus os devotos, os santos, porque todo santo é devoto de Nossa Senhora. Todo santo é devoto de Maria. Então ela produz santos para o céu. Depois, habitei nos lugares mais altos. Meu trono está numa coluna de nuvens. Ou seja, a nuvem simboliza Deus. Jesus subiu numa nuvem. Deus desceu e falou numa nuvem. Então a nuvem tem uma simbologia e ela habita ali junto a Deus. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra. Andei sobre as ondas do mar. Maria pode dizer que ela tem domínio sobre os problemas que nós enfrentamos nesta vida. Aí entra aquela passagem, né, dos discípulos quando estavam na tormenta, que Cristo acalmou a tempestade. Se ela anda sobre é porque ela tem domínio. Temos dificuldades? Recorramos a Maria, como diz São Bernardo. Em tudo, recorram a Maria. Será que nós recorremos a Maria em tudo? E com que fé? Né? Tive sob os meus pés, com meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Isso estou falando de sabedoria, mas veja como isso se encaixa perfeitamente em Maria. Tive sob os meus pés, ou seja, todos estão diante de Maria, prostrados diante dela, com o poder dela, não o poder natural, mas o poder conferido por Deus, por ela ser mãe de Deus, os corações de todos os homens. Então ela não tem o poder sobre o homem, ela tem o coração do homem. É onde está o amor. Porque esse coração ela apresenta ao Filho. Grandes e pequenos. Então a voz do Criador do universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sobre a minha tenda. Só um instantinho, aparição lá Nossa Senhora das Graças. Ela apareceu tão louco, né? Antes de aparecer os irmãos soltando Sim. os raios, os anéis das graças, ela apareceu tão louco. Do mundo. Muito. Ela é rainha do céu e da terra. Né? Alguém falou alguma coisa? Não, isso tudo é Eclesiástico 24. Tudo que eu estou lendo aqui está dentro do Eclesiástico 24. Tá? Então vejam. Então a voz do Criador do universo deu-me suas ordens. Foi quando o anjo aparece para ela e diz, né, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E ela diz, faça-se. E aquele que me criou repousou sobre a minha tenda. Que tenda é essa? Aquela que eu falei no início, lá do Monte Sinai, que é o ventre de Maria. Aquele que me criou repousou na minha tenda, ou seja, o meu Criador veio repousar no meu ventre. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou. Novamente reforça essa questão. Antes de qualquer criatura existisse, ela foi criada por primeiro. E não deixarei de existir até o fim dos séculos. E exerci as minhas funções diante dele na casa santa.
Ela cumpriu aquilo que Deus queria. Por isso que eu disse, a nossa missão é servir a Deus como Deus quer ser servido e não como eu quero servi-lo. Quando eu sirvo a Deus como eu quero servi-lo, eu passo a servir a mim mesmo, buscando os meus prazeres. Só para vocês terem uma ideia disso. Nós cometemos pecados todos os dias, não é? Alguém aqui já pode se considerar santo? Não? Não? Vocês querem ir para o céu? Sim. Quem está no céu? Os santos. Vocês querem ir para o céu, onde estão os santos, e vocês não são santos. Quando vocês vão ser santos? Vocês estão buscando? E não encontrou ainda? Tá. São João Paulo II era um santo em vida? São Padre Pio era um santo em vida? Santa Teresa de Calcutá era santa em vida? Eles pecavam? Eles estavam no caminho da santidade? Não. Eles estavam vivendo a santidade. Buscar a santidade é você querer a santidade. Encontrou? Viva. Se você está buscando, significa que você não encontrou ainda. Cuidado. Todos nós temos um grau de santidade. Não o grau de santidade que nós quereríamos ter e não o que Deus quer que nós sejamos agora. Estamos aquém daquilo que Deus espera de nós, porque ainda estamos nesta vida de luta, de combate. Caímos, levantamos, caímos e levantamos. Mas todos os santos eram pecadores. São José era santo? Era pecador? Era. Só Maria não era pecadora. Vejam. Por isso que diz na Bíblia, o justo peca 7 vezes ao dia. O justo, o santo, peca 7 vezes ao dia. Pecados que não são mortais. Então, pensem que vocês já estão vivendo uma vida de santidade. E podem melhorar, porque Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Sede santos. Nós temos que ser santos. Temos que buscar a santidade, porque senão vocês vão morrer e vão esperar para ser santo quando? Vão começar quando? Vocês já são santos, mas precisam se santificar mais. Porque se você pensar no seu subconsciente que você não é ainda, você vai se permitir pecar com facilidade, porque eu ainda não sou santo. Não, eu não sou ainda não, por isso que eu peco, porque... Veja, é a astúcia do demônio. Não, eu já sou santo, por isso eu não posso mais pecar, e eu preciso me santificar mais. É diferente. Tá? Então vejam, mas vamos lá. Se o justo peca 7 vezes ao dia, e vocês dizem que não são santos, então vocês pecam 8. Tá? Só para a gente estar ali pareado. Desses 8 pecados que vocês cometem todos os dias, quantos pecados ao final do dia vocês pediram perdão a Deus, se arrependeram profundamente e se penitenciaram desses pecados? Não, peraí, pelo menos um, né? Vamos lá, considerar pelo menos um pecadinho desse aí, vocês pediram perdão e se penitenciaram. Significa que por dia seguinte, dos 8 pecados que vocês vão cometer, vocês têm mais 7 do dia seguinte para se purificar. Então já são 15 no dia seguinte. Né? Se a gente fizer a conta, em um ano, quantos pecados são? Tá? Hã? E às vezes é o mesmo pecado. Então veja, nós precisamos ter consciência de que nós já somos santos. Nós estamos vivendo a santidade. Vocês estão aqui por quê? Hoje. Podia estar em casa fazendo tanta coisa. Vocês estão aqui ouvindo para tentar
aumentar a santidade de vocês. Isso demonstra o interesse de vocês em agradar a Deus, em buscar a Deus, conhecer mais a Deus. E se vocês têm isso, é porque Nossa Senhora tocou o coração de vocês, porque vocês estão se santificando. Então, não pensem mais, eu sou santo? Sim, menos do que eu posso ser, mas já sou. Porque se você pensar que não é, você vai se permitir pecar mais. Tá? Cadê? Vou passar mais alguém só para não demorar também. Exame de consciência. O ideal é que a gente faça, que a gente tenha um livrinho de cabeceira chamado Exame de Consciência. Pegue um diáriozinho, compre um diário e coloque Exame de Consciência. Por quê? Isso ajuda muito, muito. O que você faz? Ao final do dia, escreve ali todos os pecados que você cometeu ao final do dia. Os pecados leves, não. Aqueles pecados mais graves. Puxa, eu julguei, eu condenei, eu falei mal, eu levantei falso testemunho, qualquer coisa que maus pensamentos, escreve ali. Escreve. E peça perdão a Deus, com o propósito de não mais cometer esse pecado, pedindo perdão a Deus, com o coração contrito. Naquele momento, Deus perdoa aquele pecado. O seu pecado está... Se você teve uma contrição perfeita, um arrependimento sincero, aquele pecado está perdoado. Você não está com a alma lavada. É outra coisa. Você precisa confessar. Mas Deus perdoou, porque você está arrependido. Se você morrer naquela noite, esse pecado, por você não ter conseguido se confessar, não é levado em conta no seu julgamento. Então, você deve buscar a confissão, mas você anota. No dia seguinte, a mesma coisa. Quando você for se confessar, você vai atrás da última confissão e vê quais pecados que você tem cometido com habitualidade. E vai ver, puxa, esse aqui eu tenho cometido com frequência. Por que eu não tenho vencido esse pecado? O que está me faltando? Qual a virtude que me falta para vencer esse pecado? Você vai atrás, pedir a graça de Deus dessa virtude para poder vencê-lo. E confessa. Quando você confessar, você bota lá, confessado. Simples assim. Mas você vai rasgar a folha? Não, deixa lá. Depois de um tempo, volta e vê se você já venceu aquele pecado. Se aquilo na sua vida já é passado, ou se você continua ainda tendo recaídas, precisa estabelecer aquilo novamente. Aqui o que você faz? Ah, mas eu vou botar um diário desse lá em casa, meu marido, minha esposa, alguém vai ter curiosidade de ver meus pecados. Aí você bota na capa assim, diário de confissão, violação do sujeito à excomunhão. Tá? Deixa lá, né, para ninguém mexer, tá? Para afastar os curiosos. Mas faça para você ter uma fonte de referência até para fazer uma boa confissão. Tá? Então veja, a gente precisa fazer isso, a gente não faz. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, tá? Também no curso que eu dou sobre anjos e demônios, uma coisa que a gente não se atenta é a preocupação com a ação do demônio. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos casos hoje que nós temos, tá, de ansiedade, depressão, de uma série de fatores, não são físicos, são demoníacos. É obsessão demoníaca. Tá? Isso. Existem também os físicos, a gente não pode descartar de forma alguma, precisa de uma análise clínica. Mas muitos deles hoje são obsessão, tá? São outras coisas que o demônio vem atuando na pessoa, dentro da ação extraordinária que ele tem. Você sabe quando é que o demônio tem poder sobre nós? Durante muito tempo, ao longo do dia? Quando dormimos. Quando nós estamos dormindo, nós estamos abertos à ação do demônio. Porque você não está vigiando, você não está preocupado com nada, você está
desligado. Você desligou o botão. Seu corpo está agora em repouso. Você não está agora preocupado com o pecado. A sua mente continua ativa. A sua alma não dorme. E é o momento que o demônio vem e age no seu pensamento, no seu consciente e no seu subconsciente. Por isso, quantas pessoas têm pesadelos? Quantas pessoas tentam vencer pecados de vícios e dependências e não conseguem? Porque durante a noite o demônio reforça tudo aquilo que você está combatendo. Mas por que ele age assim? Porque nós não rezamos para dormir. Nós não pedimos ao nosso anjo da guarda e São Miguel Arcanjo que vele por nós durante a noite. Eu vou dormir e quando eu rezo pedindo a Nossa Senhora, ao meu anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, que proteja a minha alma, o meu corpo do ataque do inimigo, eu fecho a porta da minha casa. Se eu vou dormir sem rezar, estou dormindo com a porta aberta. E o ladrão entra. E ele faz um estrago danado. Agora você pega de 1000 católicos. É uma receita exatamente para não ter pesadelos, né? Sim. De 1000 católicos que vão dormir, quantos fazem isso? 10. Então vejam, 990 estão voltados e abertos para a ação do demônio. E quando ele não consegue agir dessa forma, ele perturba o seu sono. Aí você acorda às 3 horas da manhã. Nossa, eu vou acordar às 3 da manhã porque Deus quer que eu reze. Não, Deus não quer que você reze. Deus quer que você durma. O demônio é que te acorda às 3 da manhã. Porque é uma chacota que ele faz às 3 horas da tarde. É o inverso, ele macaqueia tudo que Cristo faz. Ele te acorda às 3, aí você vai rezar. Só que você não está em estado de alerta. A sua oração não é profunda, é uma oração superficial. Aí você reza, aí você vai dormir de novo. No dia seguinte você não está descansado, não tem repouso, você não está descansado para combater o quê? O ataque do demônio. Então você está cansado. Qual é a vigilância que você tem contra o pecado? Reduzida. E ele começa a te atacar. E ele vai neutralizando o seu descanso. Veja, ele... Mas é diferente quando você faz um propósito. Sim. De fazer de madrugada. Então, a gente Não, é diferente. confundir com esse propósito, por exemplo, que fez no sofá. Não. Da madrugada. Quando você acorda com esse propósito, é uma coisa. Eu falo quando você acorda sem motivo nenhum. Quando você dorme e começa a ouvir barulho, e você acorda e tem um sono leve, tudo isso é o tumulto que ele faz para perturbar o seu descanso. Exatamente, para você no dia seguinte estar cansado, né, estressado e tudo mais. Então, rezemos e peçamos. Como diz a Cecília, quando você tem o propósito, é diferente. Aí você está acordando, você está fazendo, é diferente. Né? E é um período, né? É um sacrifício, a mortificação que você está fazendo. O outro não. O outro ele faz para te indispor. Tá? Então, só para ficar claro isso, para a gente ter consciência como ele age. Tá? Veja, continuando. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Sou a mãe do puro amor. São João vai dizer, Deus é amor. Então, ela é a mãe de Deus. Está lá no Eclesiástico. Né? Ela é a mãe de Deus. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá. Quer que faça agora? Tá. Só terminar esse trecho aqui, a gente faz um intervalinho para o café. Tá? Que tem intervalo, não estava sabendo, desculpa, gente. Tá? Vocês acordarem, senão vocês vão ficar dormindo aí. Vinde a mim todos os que desejais com ardor, me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, ou seja, as virtudes de Nossa Senhora. Pois meu espírito é mais doce que o mel e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória do meu nome durará por toda a série de séculos, novamente no Magnificat. Né? Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Diferentemente de Cristo, o que significa isso? Todos aqueles que se alimentam de Maria têm ainda fome de Maria. Todos aqueles que bebem da graça de Maria têm ainda sede de Maria. Quanto mais você conhece Maria, mais vontade você tem de conhecê-la. Quanto mais você reza Maria e conhece os frutos que ela produz, quanto mais você tem interesse em viver para ela. Exatamente. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Por quê?
Porque quem a torna conhecida não a torna conhecida para adorá-la, mas para que Deus seja adorado. E aí vai outras coisas mais. Então, esse Eclesiástico 24, ele é fantástico nesse sentido, que nós conhecemos claramente quem é Maria na Bíblia. Revelada por Deus. E a gente não conhecia. Vamos fazer um intervalozinho então para o café? Daqui a pouco a gente volta. Esse é a sé da sabedoria, então esse elogio da sabedoria. Exato. Ela é a sé da sabedoria. Ela é a sé da sabedoria. A mãe da sabedoria encarnada. A mãe da misericórdia e da sabedoria. Vamos lá então, dando continuidade. Tomaram o cafezinho, despertaram. Então vamos lá. Bom, falar um pouquinho agora sobre Nossa Senhora como a nova Arca da Aliança, né, que é Maria. Então a gente lê ali no livro de Jeremias quando diz: Eis que dias virão, diz o Senhor, em que selarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Eu porei em minha lei no seu seio e a escreverei em seu coração. Então vejam, São José, ele é descendente da casa de Israel, né, especificamente na linhagem do rei Davi, assim como Maria, sendo Jesus, portanto, da descendência de Davi. No livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 19, se lê: O templo de Deus que está no céu se abriu, e apareceu no templo a arca da sua aliança. Então veja, abriu o céu e apareceu a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Portanto, essa arca que se refere ao Apocalipse é Nossa Senhora. Então, a primeira arca que Deus mandou construir, com que madeira? Madeira de acácia, que era uma madeira robusta, né, quase que indestrutível na época, que forrava, né, construída a arca. E o que continha dentro dessa arca? 3 coisas: as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. E ninguém tocava essa arca, não podia tocar. E quando eles viajavam e ela ficava dentro da tenda, ela sempre coberta com um véu. E quem espiasse essa arca, sem ser permitido, morria. E aconteceu. Maria é a nova arca. E ela trouxe dentro de si aquele que é o autor da lei. Enquanto a arca continha a lei, ela trouxe o autor da lei. Ela trouxe, a arca continha o maná, que era o alimento que alimentou o povo no deserto, e ela trouxe o alimento do céu, Cristo. E também tinha a outra arca, tinha o cajado de Arão, que era o do sacerdócio, e ela tinha dentro dela o sacerdote por excelência, que era Cristo. E ela foi forjada, não com madeira de acácia, mas com o amor de Deus. Só que, diferentemente da primeira arca, essa segunda arca está acessível a todos que podem querê-la tocar e vê-la. Quem quiser, Maria pode tê-la. E uma coisa interessante, Maria nos foi dada por mãe. E aqui entra uma questão de dúvida que as pessoas têm. No alto da cruz, Jesus disse: mulher, mulher referindo-se à mulher da Escritura, tanto do Gênesis ao Apocalipse, aquela que há de esmagar a cabeça da serpente, a mulher por excelência, a criatura perfeita. Mulher, eis aí teu filho.
E dirigindo-se ao discípulo amado, veja, não é dirigindo-se a João, dirigindo-se ao discípulo, eis aí tua mãe. Portanto, Maria é mãe do sentido pleno de toda a humanidade. Ela é mãe sim da humanidade no sentido espiritual, porque seu filho deu a vida por todos os homens. Então ela intercede para que todos os homens se salvem, porque cada ser humano custou o sangue de seu filho. No entanto, Maria, ela é mãe no sentido pleno de maternidade daqueles que são irmãos do seu filho, e ser discípulo é ser irmão de Cristo. Portanto, nós temos Maria por mãe, porque nós somos irmãos de Cristo, cristãos. Pertencemos ao corpo místico de Cristo. Esse corpo é formado pelos cristãos batizados, validamente batizados. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. E Maria é o pescoço desse corpo. Por que o pescoço? Porque é ela quem move a cabeça. E segundo, tudo que desce da cabeça para o corpo passa pelo pescoço, assim como tudo que sobe do corpo para a cabeça passa necessariamente pelo pescoço. Então, Nossa Senhora, ela é o canal que liga o céu aos homens. Cristo é o único que nós temos que nos comunica ao Pai. Ou seja, é o nosso intercessor junto ao Pai, mas Maria é a nossa intercessora junto a seu Filho. Não existe meio de chegar a Cristo que não seja por Maria. Não existe outro meio, não existe atalho. Porque nada do corpo chega na cabeça que não passe pelo pescoço. Maria então acolheu em si mesma Jesus, recebeu em si a palavra viva, todo o conteúdo da vontade de Deus, da verdade de Deus, acolheu em si aquele que constitui a nova e eterna aliança, dizia o Papa Bento XVI. E agora, vejamos Maria prefigurada nas mulheres do Antigo Testamento. Todas as mulheres do Antigo Testamento que eu vou citar, elas prefiguraram a pessoa de Maria. Não na vida delas, mas em certas ações que representavam Maria. A primeira delas, Eva. A primeira delas foi Eva. Eva, antes da culpa, claro. Sem sinal de imperfeição, nem física nem moral, suas paixões estavam perfeitamente sujeitas à razão. E esta estava sujeita a Deus. A primeira Eva foi mãe de todos os viventes na ordem da natureza. A segunda Eva, Maria, o foi na ordem desmesuradamente superior e muito superior da graça. Eva dialogou com um anjo das trevas, sob a forma de um animal. E Eva consentiu para que o pecado entrasse no mundo. Maria conversou também com um anjo, em forma humana. E Maria também consentiu para que a graça de Deus entrasse no mundo. A segunda figura, Sara, esposa de Abrão e mãe de Isaque, que por seu turno, Isaque também era prefiguração de Jesus. Por quê? Filho único, filho da promessa. O pai permitiu a sua morte, ele subiu uma montanha carregando às costas aquilo que seria a causa de sua morte, que era madeira para a sua imolação, mas chegando ali, Deus impediu a sua morte. E no lugar de Isaque foi encontrado um cordeiro. Preso pela cabeça onde? Num espinheiro, que representava a coroa de espinhos que Cristo traria sobre sua cabeça. Então veja como a riqueza do Antigo Testamento ela traz para o Novo também
né? Então a gente tem uma conexão muito grande do Antigo com o Novo Testamento. Depois, Rebeca, donzela extremamente formosa, virgem belíssima, não tocada por homem algum, né? Predestinada por Deus para quem? Para Isaac, justamente para Isaac, né? Filho de Abraão, como Maria foi pré-ordenada para ser mãe de Jesus e esposa do Espírito Santo. Depois nós temos também Raquel, esposa de Jacó, que deu à luz Benjamim, né? O filho da felicidade. Onde? Em Éfrata, Belém. Então Benjamim nasceu também em Belém, onde Cristo também nasceu, a casa do pão. José também era de Belém, porque ele foi se recensear lá. Depois, outra figura que nós temos, e aqui começa a ficar mais patente a ação de Maria, a rainha Esther. Né? Esther, que foi escolhida para ser a esposa, né, do rei, porque o rei Assuero, ele tinha uma esposa belíssima, e num evento ele queria apresentar a sua mulher para que todos a vissem. E ela se rebelou contra ele, falou, eu não vou aparecer para os outros me verem. E aí ela se revoltou e não foi. A primeira rebeldia, né, feminina ali na história. Imagina se a onda pega, né? Se a esposa do rei rebelou, quanto mais as outras. E aí ele a expulsou e foram atrás de uma esposa para ele, uma virgem, e foi escolhido Esther. Esther era judia, né? Hebreia. Ela casa-se com o rei. E o interessante, depois colocam na cabeça do rei, orientam ele a criar uma norma, um edito, para que pudessem matar os hebreus. E ele assina isso. E o povo, e vão atrás dela e falam, Esther, converse com o rei para que ele suspenda esse decreto. Só que por lei, qualquer pessoa que comparecer diante do rei sem ser chamado, a sentença é a morte. Esther, então, sabendo disso, ela pede que rezem e jejuem por 3 dias, porque ela compareceria diante do rei sem ser chamada. E ela o faz. No 3º dia, após orações e jejuns, ela se embeleza, se ornamenta, e ela comparece diante do rei Assuero. O rei, ao vê-la, acho que está acabando a bateria. Dá para ouvir? O rei Assuero, o que ele faz? Ao vê-la, ele imediatamente estende o cetro para ela, no sentido de perdão. E ela vem e toca o cetro. E ele diz, Rainha Esther, o que quereis? Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Onde a gente já ouviu algo parecido com isso, hein? Herodes, né? Que fala para a filha de Herodíades. Só que ela pega a cabeça de João Batista. Ela pede, meu rei, se encontrei graça diante de ti, salva a mim e o meu povo. E ele suspende. Ou seja, ela representa Maria, que comparece diante de Deus no templo sagrado e pede pelo seu povo, ou seja, pela humanidade. E tudo que ela pede, Deus lhe concede. Então, é uma referência de Maria pedindo ao rei, a Deus, por nós. Temos também Judite, né? Uma mulher belíssima, viúva, íntegra e forte, que corta a cabeça do general Holofernes, que iam dizimar o povo hebreu. Ela se faz passar por dissidente do povo hebreu, ele se apaixona por ela e ela começa a meio que se infiltrar ali para obter informações do que ele queria contra o povo. E ela só pede que ele permita ela fazer as orações, mas como se ela tivesse se revoltado contra o povo. Ele gosta disso e começa a trazê-la para perto de si. E tenta
tê-la para si. E percebendo isso, ela alimenta esse desejo dele, e um dia ela se ornamenta, se embeleza, e quando ele a recebe na sua tenda, a primeira coisa que ela faz é lhe dar bebida. Vinho, 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 e ele achando que vai ter uma noite de felicidade, né, de alegria, ele se embebeda. Quando ele fica bêbado, ela corta a cabeça dele. E aí ela pega a cabeça dele e sai à noite com a criada e volta para a tenda. De manhã cedo, quando eles vão atacar os hebreus e precisam do general para essa guerra, eles entram na barraca e encontram o quê? O general decapitado. Aí todo mundo fica louco. Como foi isso? Quem fez isso? E de certa forma eles vão atacar os hebreus. Quando chegam perto dos hebreus, encontram a cabeça de Holoferne pendurada e percebem que foi ela que o fez. E aí disseram: bom, se essa mulher fez isso com ele, quanto mais com a gente. E correm de medo. E aí ficam fragilizados e são exterminados. Então é a figura da mulher que destrói a cabeça do mal, ou seja, Maria que esmaga a cabeça da serpente. Então é a figura, né, de Judite. Temos também Abigail, tendo chegado ao seu conhecimento que o seu marido havia ofendido o rei Davi, e Davi estava indo até a cidade para matar o marido e sua família, ela se antecipa, apresenta alguns presentes e sai ao encontro do rei Davi para entregar a ele. Ela é uma mulher muito bonita e ela dissuade Davi de matar o seu marido pelos erros dele e também a sua família. E o rei Davi reconhece de fato que ele estava para cometer um erro. Agradece a ela, recolhe os presentes e volta para o palácio. Tempos depois, o marido morre, alguns meses depois ele morre, e ao saber que ela ficou viúva, ele a desposa. E ela passa a ser a segunda esposa do rei Davi. Então, também essa figura da mulher que intercede junto ao rei em favor dos pecadores, daqueles que erram. Também a figura de Maria. Aí entra também aqui a mãe dos Macabeus, que está lá no segundo livro de Macabeus, capítulo 7 e seguintes. Né? Não traz, só não é revelado. E os 7 filhos, eles são obrigados a comerem alimentos dedicados aos deuses pagãos, ou seja, aquilo que a lei de Moisés impedia de comer, e se não comessem, eles seriam mortos. E a mãe dos Macabeus, ela simplesmente orienta: meus filhos, não rejeitem Deus, não neguem Deus. Percam a vida, mas não traiam Deus. E aí cada um deles é morto diante dos outros pelo rei, como forma de humilhar os outros. E ela, cada um deles, ela dizia, ela dava a bênção e dizia: escolha Deus. Não desista de Deus, nos encontraremos no paraíso. E todos eles têm uma morte terrível, mas não desistem disso. E por fim, ela também morre. Então é aquela mulher que orienta, apesar do que o mundo pode oferecer, de dores, de sofrimento, seja o que for, não desista. Isso aqui é passageiro. E por fim, Betsabé. Oi? Entra também Ruth, tem outras mais também. Betsabé também, mãe de Salomão, que ela vai pedir pelo irmão de Salomão, e ele acolhe o pedido. E quando ela entra para falar com ele é que sai ao seu encontro e pede para colocar um trono ao lado dele. E a partir daí foi que veio o hábito de a mãe do rei, a rainha mãe, sentar-se à direita do rei. Ele coloca ali, tudo que ela pede, ele atende. Se bem que ele não atendeu o pedido dessa vez, porque sabia que o irmão queria tomar o lugar dele. Mas com essa concepção, talvez, a senhora senta à direita de Jesus. Veja, se a gente parar para pensar, quando Jesus diz para a mãe de Tiago e João que não está para ele decidir quem se sentará à sua direita ou à sua esquerda, mas Deus é quem decidiu, eu pessoalmente, acredito que quem está à direita de Jesus é Nossa Senhora, e quem está à esquerda é São José. Por quê? Porque a Sagrada Família não se desfez.
Se falar assim, mas Jesus está à direita do Pai. Essa direita do Pai não é física, porque senão quem estaria à esquerda seria o Espírito Santo. Aí seriam 3 pessoas. Qualquer coisa pode usar isso. Tá bom. Tá joia. Senão seriam 3 deuses. Não são 3 deuses. E só para vocês entenderem um pouquinho essa questão de como é a Trindade, vamos pensar da seguinte forma. Um Deus, 3 pessoas, 3 funções. Pense da seguinte forma. Na hora que eu acendo um fósforo, o que aparece primeiro? A chama, o calor ou a luz? Os 3 ao mesmo tempo. Os 3. Se você acender com o dedo perto, vai acender, você vai queimar o dedo. Então o calor e a chama estão ali também. Então veja, na hora que você acende, os 3 aparecem ao mesmo tempo, certo? Só que a chama, ela tem 3 funções, vamos dizer, 3 características. Ela ilumina, ela aquece e ela queima. Você consegue tirar o calor da chama? Você consegue tirar a luz da chama? Você consegue tirar a capacidade de queimar da chama? Não. Mas é uma chama só, com 3 atributos. Assim é a Trindade. Nós não separamos. É um Deus com 3 pessoas. Então, quando a gente fala essa questão da Trindade, nós também não conhecemos perfeitamente isso. Conheceremos no céu. Mas não são 3 deuses. Então, se Jesus está à direita do Pai e o Espírito Santo à esquerda, significa que alguém tem posições diferentes com atividades e pesos diferentes. E isso não existe. É um só Deus. Então, para mim, particularmente, posso estar errado. À direita de Jesus, a rainha, e à esquerda, o seu pai. Tanto que São José tem um poder muito grande de petição junto a Cristo. E ele continua sendo pai nutrício de Jesus, mesmo no céu. Na aparição de Fátima, apareceu a Sagrada Família, Jesus, Marciano, Exato. São José apareceu em São Luís. Exatamente. E cá para nós, né? Pela hierarquia hiperdulia e protodulia, abaixo desse princípio da Trindade só estão os 2. Depois entram os santos e os anjos. Então a gente começa a ver essa questão da importância que Nossa Senhora tem, que ela não é uma mulher qualquer, nunca foi, nunca será, porque ela foi a primeira a ser desejada por Deus. Aquela que é a pessoa, a criatura por excelência, maior que os anjos, inclusive. Maior que os anjos. Tanto que todos os anjos são submissos a ela. Ela é a rainha do céu e da terra. E no céu significa que todos os anjos estão submissos a ela. Ela é a rainha, inclusive, dos demônios, que são anjos. Anjos caídos, mas são anjos. E eles devem a ela. Tanto que o exorcismo, eles morrem de medo do nome dela. Tanto que se você rezar o Pai Nosso, você pode rezar quantos Pai Nossos você quiser por dia. O demônio não se importa. Ele não se incomoda de você rezar o Pai Nosso. Agora, reza uma Ave Maria para você ver. Só de pronunciar o nome de Jesus e Maria, isso já abala o inferno. Por isso que o terço é tão odiado pelo demônio. É a arma. E nós temos essa arma, temos que ter conosco. Trazer o terço junto de nós. E aí algumas frases de alguns santos que falam sobre Nossa Senhora. São Lourenço de Brindisi. Como Eva foi mãe de todos os homens, assim Maria é a mãe de todos os cristãos que são membros de Cristo, pelo que a igreja se chama corpo de Cristo. São Boaventura. Se queremos graças, vamos até aquela que é a cheia de graças. São Pio X. Daí que Maria, carregando o Salvador dentro dela, pode ser dito que também levou todos aqueles cuja vida estava contida na vida do Salvador. Portanto, todos nós que estamos unidos a Cristo,
e como diz o apóstolo, são membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, saímos do ventre de Maria como um corpo unido à sua cabeça. Assim, embora de uma forma espiritual e mística somos todos filhos de Maria, e ela é mãe de todos nós. Mãe de fato espiritualmente, mas verdadeiramente mãe dos membros de Cristo que somos os batizados. Diz São Fulgêncio: Maria é a escada celeste pela qual Deus desceu à terra e os homens sobem a Deus. São Luís Maria Grignon de Montfort: só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela. E é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Por isso que o anjo diz: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Que graça que ela encontrou? Para ela? Não, porque ela era cheia de graça. Ela era plena de graça, ela não precisava de graça nenhuma mais. Ela já tinha todas. Ela encontrou para quem? Para nós que perdemos pelo pecado. Então ela encontrou para nós, pela intercessão dela, por meio dela, para que ela fosse a dispensadora de todas as graças. São Pedro Canísio: o filho atenderá a sua mãe e o eterno Pai ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento de toda a nossa esperança. São Roberto Bellarmino: todos os dons, todas as graças espirituais que por Cristo como cabeça descem para o corpo, passam por Maria, que é como o colo desse corpo místico, que eu disse, como se fosse o pescoço. E Nossa Senhora de Fátima: para salvar as almas dos pobres pecadores, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Portanto, nós temos que ter uma devoção muito grande a Maria. Temos que ter. Veja que no dia do nosso juízo particular acontecerá o seguinte: imediatamente o corpo deixa, a alma deixa o corpo. Acaba toda a misericórdia. Não existe mais misericórdia. A misericórdia é apenas para os vivos. Por quê? Porque misericórdia significa perdão. Não existe mais perdão após a morte. Existe misericórdia até o último suspiro. Eu posso pedir perdão. Após a morte não existe mais perdão. Então não existe misericórdia após a morte. O mesmo juiz que está no Tribunal da Justiça, que é Cristo, está hoje no Tribunal da Misericórdia. O confessionário é o único tribunal onde eu entro réu culpado, confesso as minhas culpas e os meus delitos e saio absolvido. Absolvido. Isso enquanto estou vivo. Após a morte, esse mesmo juiz que hoje está no Tribunal da Misericórdia está agora no Tribunal da Justiça. Não existe mais misericórdia. Minha alma é levada diante desse tribunal. Eu ali compareço para ser julgado. Toda a minha vida vai passar diante de mim. Como é um tribunal, estão ali dois grandes acusadores. É o Ministério Público. Então está lá o primeiro, a minha consciência. A minha consciência vai me acusar de tudo, vai me mostrar tudo que eu fiz em vida. E eu não tenho mais como me esconder dela. Tudo que eu fiz vai aparecer agora. O que estava escondido virá à luz. E eu serei julgado por mim mesmo. Verei todos os meus pecados, as minhas escolhas erradas. Tudo isso passará por mim. E eu já me sentirei preparado para o inferno. Depois virá o demônio. E o demônio vai usar como pauta de acusação todos os pecados dos quais eu não me arrependi e não me confessei. E tudo isso vai estar no meu livro da vida. Todos nós temos um livro da vida, desde o meu nascimento até a morte. E tudo que eu fiz está escrito lá. Agora, todos os pecados que eu me arrependi e me confessei estão apagados. Mas aqueles os quais eu não me arrependi e não pedi perdão constam ainda lá. E o demônio vai pegar nesse meu livro da vida tudo o que eu deixei e vai usar como pauta de acusação. E ele sabe como me acusar. Ele sabe como. E para que eu vou deixar? Portanto, ele pode me levar para o inferno porque vai mostrar que eu não mereço Deus, porque tudo que eu fiz em vida foi segui-lo.
E tudo que me ofereceu, eu quis. Por que agora eu não quero ir com ele para o inferno? Depois Cristo vai me mostrar para o que eu fui criado. Ele me criou para uma finalidade, para uma missão. E ele vai dizer, se você tivesse seguido a inspiração que eu te dei, a inspiração do teu anjo da guarda, hoje você seria essa versão santa. E você verá uma versão sua, santa, perfeita, como Deus queria que você fosse. Mas ele mostrará quem você escolheu ser pela sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio que ele permite. E você verá a distância que existe e que não se recupera mais. Depois, virão agora as testemunhas. A primeira testemunha, anjo da guarda. E Jesus perguntará, santo anjo, tu fostes dado a esta alma para guiá-la, conduzi-la, inspirá-la para se salvar. Tu cumpriste a tua missão? E ela dirá, sim, Senhor. E alma, tu destes ouvido a inspiração do teu anjo? Aí lascou, né? Depois virão as outras testemunhas todas aquelas pessoas que passaram pela nossa vida, pelo nosso caminho, nos pedindo algo, uma ajuda, um dinheiro, uma esmola, uma palavra, algo. E eu talvez tenha dito não. E eu verei que atrás de cada pessoa dessa estava Cristo. Mas Jesus não me pedia dinheiro, não me pedia esmola, não me pedia roupa, não me pedia nada disso. Ele pedia amor. E eu neguei amor ao amor. Como eu fico agora? E ele poderá dizer, vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, preso e doente fostes me visitar. Ou poderá dizer, afastai-vos de mim, malditos, porque tive fome e sede e não me deste de comer e beber, estava nu e não me vestistes, preso e doente não fostes me visitar. Por fim, tem a parte da defesa. E só existe um advogado que atua no Tribunal da Justiça. Um único habilitado, Nossa Senhora. Mas, diferentemente do nosso tribunal aqui, no céu não existe advogado ad hoc. Ou seja, eu preciso contratar em vida. Será que eu contratei essa advogada em vida? Porque se eu não contratei, ela respeita a minha liberdade e não poderá advogar em meu favor. Porque eu não a contratei. Estarei sem defesa, mas se ela me defende, eu tenho a certeza de que estarei salvo. Porque primeiro que ela é uma exímia advogada, segundo que ela é a mãe do juiz. Né? Tudo que ela pede ao filho, o filho atende. Mas eu preciso tê-la por mãe, advogada, intercessora, ser devoto de Maria, amar Maria, divulgar Maria, ter Maria por mãe. Então veja como a nossa vida é breve. E deixar uma coisa clara para vocês aqui, que gera uma confusão tremenda antes de encerrar, para que vocês reflitam sobre isso. Muitas pessoas me perguntam, e eu coloquei isso num livro que eu tenho, que eu escrevi da missa, eu coloco isso. Esse juízo aí está escrito naquele livro? Eu acho que sim, não tenho certeza, mas eu coloquei. Existe vida inteligente fora da Terra? Existe vida extraterrestre? Eu digo que não. Eu, Géser, digo que não. Mas o que diz a igreja? Nada. O que diz a ciência? Nada. Mas por que você afirma que não tem? Eu cheguei à conclusão de que não tem. Mas eu não estou dizendo em nome da igreja. Estou dizendo eu. Com base numa análise teológica. Tá? Vamos lá. Pode existir? Pode. Algumas pessoas viram? Viram. Viram disco voador, viram seres extraterrestres, viram. Eu não vou duvidar deles. Podem ter visto. O que eles viram eu não sei. Agora, que para mim não existe, não existe. Por quê? Deus criou dois seres inteligentes. O anjo e o homem. O que significa inteligência? São atributos que Deus deu ao homem. Nós temos semelhança com Deus. A nossa semelhança consiste em termos inteligência, memória e vontade. Memória para recordar tudo que Deus fez por nós.
Inteligência para buscarmos Deus e a vontade de querer. Inteligência significa que eu tenho o direito de escolher. E quando eu escolho, eu erro. Os primeiros seres inteligentes, os anjos, eles escolheram entre servir a Deus e não servir a Deus. Muitos, 1/3 deles, resolveram não servir a Deus. Pecaram contra Deus, desobedeceram Deus, revoltaram-se contra Deus. O castigo, o inferno. Mas Deus não veio por eles? Não, porque eles tinham uma consciência maior de Deus, tinham um conhecimento de Deus muito maior do que nós temos. E a decisão deles foi definitiva. Sabiam a consequência de não aceitar Deus. E não quiseram, não aceitaram Deus. Sabiam o que lhes esperava. E hoje padecem o erro e sabem disso. Então, a inteligência permitiu a eles escolha. O homem teve também a escolha por ser inteligente. O homem também errou. Contudo, o homem não errou porque quis, no sentido da consciência plena. Ele foi seduzido a pecar. Eva foi seduzida a pecar porque o pacto foi feito com Deus com Adão. Deus disse a Adão: não coma do fruto da árvore porque morrereis. Depois ele criou Eva. E quem disse isso a Eva foi Adão. Satanás, astuto, não foi tentar Adão porque sabia que Adão não comeria. Foi tentar Eva, que o pacto foi feito com Adão. Eva comeu do fruto, seduzida. O que aconteceu com Eva? Nada. Nada. Mas na hora que Adão comeu, tudo aconteceu. Perderam os dons preternaturais e toda a desgraça veio do pecado. Portanto, eles também escolheram. E cada um de nós também, que somos seres inteligentes, e por mais santos que busquemos ser, também fazemos más escolhas e pecamos. Mas Cristo veio por nós, porque nós não pecamos como os anjos, nós somos seduzidos. E ao sermos seduzidos, Deus fez misericórdia de nós. Portanto, Ele veio em nosso favor. Se fez homem, porque foi o homem quem pecou. Ele precisava ser um homem a reparar o pecado cometido. Mas qual homem poderia reparar diante de Deus o pecado cometido pelo homem? Nenhum, nem Maria. Porque eu não tenho nada a oferecer a Deus que Deus não tenha me dado. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, o que eu vou oferecer a Deus? Nem a minha vida, foi dele que me deu. Portanto, nenhum homem conseguiria reparar a ofensa feita a Deus pelo pecado. Só o próprio Deus. Por isso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem. Se fez homem, adquiriu um corpo para poder morrer, assumiu a morte, sofreu, nasceu de uma mãe, porque é a forma perfeita de se nascer, porque tudo que Deus faz é perfeito, morreu, ressuscitou, hoje está no céu. Se eu considerar que existe vida inteligente fora da Terra, outros seres inteligentes, eu vou ter que considerar que esses seres, por serem inteligentes, também erram. E se erraram, pecaram contra Deus. E se pecaram contra Deus, também estão afastados da graça e precisam da reconciliação. O único que pode reconciliá-los? Cristo. Seria necessário que Cristo também viesse por eles, ou seja, nascesse de uma espécie feminina da espécie deles, adquirisse o corpo deles, padecesse e morresse como ele morreu por nós. Enfim, teria que fazer isso por cada criatura inteligente que existe fora do homem. Aí eu pergunto, quantos corpos Cristo tem? Quantas mães Cristo tem? Se eu considero que Jesus só tem uma mãe, que é Maria, e que ela é rainha, no singular, do céu e da terra, então só existe o homem no universo. E o universo foi criado para o homem. É uma máquina complexa que funciona para que esse nosso mundo exista e o homem possa existir. Tamanho o amor que Deus tem por nós. Mas de tudo isso que existe, que a gente vê de extraterrestre e tudo mais, demônios. O demônio é um anjo e ele tem poder sobre a matéria, ele pode fazer aparecer o que ele quiser.
ele pode ter, ele tem, Deus permite a ele a capacidade de aparecer sob a forma do que ele quiser. E isso ilude o homem. E como o homem vive de expectativa, o homem vai atrás dessas coisas. Mas se a gente pensar pelo lado teológico, não existe. Tem alguns ufólogos aí que estão começando a acreditar que o que eles estão vendo são seres demoníacos. Exatamente. Inclusive isso na internet. Tem isso, né? Pois é. Estão começando a acreditar que é o demônio que está aparecendo para eles. Exatamente. E eles são ufólogos. Então veja, o demônio apareceu em forma de Nossa Senhora, de São José, de santos para São Padre Pio. Então o demônio ele não adquire a matéria, mas ele aparece na forma e ele engana. Então nós temos que ter essa certeza. Não importa. O que importa é saber que só temos uma rainha. Deixa eu te falar uma coisa, você falou daquele julgamento, né? Todo o processo. Aí às vezes as pessoas pensam assim que o nosso julgamento vai ser só no juízo final, mas é na hora da morte. Aí você... O juízo particular. O juízo particular. Aí você poderia se aprofundar para todo mundo. O juízo particular. Nem todo mundo sabe. O juízo particular é o momento em que nós somos ali já destinados ao céu ou ao inferno. Não, a iluminação da consciência é o que virá ainda. Deus vai conceder essa graça à humanidade ainda. Mas o que nós temos ali é o julgamento mesmo. Nós temos um julgamento pessoal. Morremos, somos julgados ali. E ali já decidi nosso destino. Totalmente revoltado contra Deus, inferno. Santos, sem totalmente estado de graça, perfeitos, reconciliados com Deus, céu direto. Uma vez que nada de impuro entra no céu, como diz o Apocalipse. Temos manchas, alguns pecados menores ou maiores, ou ainda coisas a reparar, purgatório. Tá? Haverá um juízo final. Sim. O juízo final significa que eu tenho chance de mudar? Não. O juízo final significa que, no fim do mundo, todos nós seremos julgados novamente. Em que sentido? Eu já estou no céu. Nós estamos no céu. Seremos julgados novamente? Sim. Em que sentido? Eu já estou no céu, mas quando eu morri, eu deixei rastros. Todos nós deixaremos rastros nesta vida. E pessoas seguirão os nossos rastros. Pessoas seguirão o nosso exemplo, o nosso caminho. Esse caminho foi bom ou ruim? Pessoas seguiram e se salvaram ou se condenaram? Se no final do mundo, os meus rastros, o que eu deixei, ajudou pessoas a se salvarem, eu obterei de Deus, na vida eterna, por toda a eternidade agora, um presente de Deus, que é conhecê-lo mais, ter um conhecimento maior dele do que eu já tenho lá. Quem está no purgatório vai ser julgado para ir para o céu. E quem está no inferno sofrerá mais, porque todos verão. O que você fez trouxe mais almas para o inferno, então você sofrerá mais pela eternidade. Onde está isso? Na Bíblia. Em que passagem? Do rico Apulão e do pobre Lázaro. Quando Deus conta aquela parábola e diz que havia um rico que se banqueteava e o pobre Lázaro, que não comia nem as migalhas e os cães não haviam lamber as suas feridas. Morreram os dois, o rico foi mandado para o inferno, lugar de tormento. E Lázaro foi levado para o seio de Abraão, para os escolhidos. E ele diz, o rico, Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha boca, pois aqui eu sofro tormentos. E ele diz, é impossível. Há uma distância muito grande. Por mais que quisesse, não há como. Pai Abraão, então peça a Lázaro que vá à casa, porque eu tenho 5 irmãos. Alertá-los para que não venham para esse lugar de tormento. Não. Lá eles têm Moisés e os profetas que os sigam. Vejam, quem está no inferno não tem sentimento de amor. Só ódio. Ele não poderia ter sentimento de amor pelos irmãos. O que ele quer é livrar a sua pele. Não deixe que venham para cá, porque eu dei mau exemplo. E se vierem, aumentará o meu tormento no final, no julgamento final. Essa é a interpretação da Bíblia. Tá? Então, veja, nós temos que deixar bons exemplos, que seremos julgados ao final, porque quando morremos, acaba a nossa vida, mas o nosso exemplo continua. E pessoas seguirão isso. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Bom, gente, já deu tempo. Ou será que você poderia conceitar pecado? Você
me levou, foi que suscitou na sua alma, entendeu? Esta devoção. Vamos lá. Vou falar rapidamente. Nunca falei sobre isso não, mas vamos lá. Eu, desde pequeno eu sempre fui muito devoto do meu anjo da guarda. Sempre. Sempre tive um carinho muito grande pelas coisas de Deus. Sempre tive. Uma coisa minha, natural, que minha mãe falava sempre que eu tinha essa vocação, sempre ela viu isso tudo. Tanto que eu, quando ia dormir, pequenininho, eu lembro disso, ela falava também, que eu sempre chamava meu anjo da guarda para dormir comigo. E na cama eu dormia na metade da cama, outra metade eu deixava para o anjo. Né? Chamava ele para dormir comigo. Né? Então eu sempre dormia, até hoje eu durmo assim, eu só durmo no cantinho da cama. Minha esposa pega o espaço todo, eu fico no cantinho e falo, não preciso mais que isso, né, que eu durmo. Eu sempre tive essa vontade. Eu, quando era adolescente, eu queria ser padre. Eu queria muito ser sacerdote, fui para o seminário, mas aí, quando eu fui para o seminário maior aqui, eles estavam de férias, o padre falou assim, olha, o reitor falou, volta aqui em fevereiro que a gente conversa. Eu falei, ótimo. Em janeiro eu conheci minha esposa. Né? E aí eu passei um ano achando que estava traindo Deus, né, que não era para ser, mas eu sempre fosse ali com a devoção. Com o namoro, eu comecei a me afastar um pouco da oração. Me afastei pouco não, bastante da oração. Ia à missa, mas eu não tinha aquele fervor mais de oração. Até que, não lembro como, comecei a estudar novamente, ler a Bíblia. Me chegou um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Glória de Maria, que eu comecei a ler e me renovou justamente, novamente, a chama de amor. Voltei, anos depois me pediram para dar cursos de consagração a Nossa Senhora, do nada. E comecei a dar, anos a fio, os cursos de consagração. E isso tem me mantido por conta disso. Então foi basicamente, né, por conta disso.